Olá, o meu nome é Rita Gonçalves. Bem-vindo, bem-vinda à segunda temporada de Conversas na Almofada. Um espaço de aprendizagens, curiosidades e crescimento. Conversas intimistas, onde trago pessoas absolutamente inspiradoras que partilham as suas histórias de vida, dons, talentos, saltos de fé, entre tantas outras coisas. O objetivo é, claro, espalhar magia. Vens comigo nesta aventura de palavras? Até já! Olá, Patrícia! Olá! Boa Olá, tarde! Titi. Boa tarde a todos. Ah, pá, tão bom, tão bom, tão bom teres aceito aqui o meu convite, viste colocar na tua zona fora do conforto, não é? E falares aqui um bocadinho connosco da tua experiência. Muito obrigada mesmo. Que bom. Mesmo, olha. Eu agradeço muito o convite, não estava nada à espera e bom, espero corresponder a alguma Ai, claro que expectativa, se tens sim, alguma claro que sim. expectativa para comigo. Sabes que quando eu decidi este tema para o mês de dezembro, queria falar de missão, voluntariado, Sim, porque não é? sim, O Natal puxa isto, puxa muito a este ao lado, coração. não é? Ao coração, a fazermos coisas pelos outros, a darmos. E de facto, nós não precisamos esperar pelo Natal para isto, mas efetivamente nós, nesta altura do ano, não sei porquê, mas estamos mais abertos também a ouvir, a prometer, epá, vai ser este ano que eu vou fazer isto, vai, não é? E, e quando eu estava a pensar, demorei, acredita, eu demorei algum tempo ainda a fazer a lista das pessoas que queria convidar. E de repente, tipo, ainda para mais te contaste-me já a tua experiência assim ao vivo de uma forma tão intensa. E eu não me lembrei logo de ti. E lá está, o universo arranjou-me aqui uma maneira e o teu número cruzou-se no telemóvel e eu, ai, Patrícia, que tem uma missão do tamanho das casas. Meu Deus, tenho que a convidar. E estava com Uau! medo. Eu estava com medo que tu não aceitasses, porque lá está. Eh, Tu própria vais confirmar, não é? Isto é fora da tua zona de conforto, não é? É, completamente. Não é? Fora da tua zona de conforto, se bem que tu és uma excelente comunicadora, digo desde já, Obrigada! és mesmo. Ahm, e tu sabes disso. E, portanto, isto vai ser peanuts para ti, e vai ser uma benção para quem nos está a ouvir, de certeza absoluta. Vamos ver, vamos ver. Eu estou Sim. a ficar nervosa. Então, olha, vou fazer aqui E a está tua bem. apresentação, está bem? Sim. Com Uhum. base na numerologia. Se, não diga Uhum. aqui coisas más, portanto, vai tudo correr bem. Portanto, vamos lá. Tens aí Ok. os lencinhos? Não, não vou dizer assim Meu nada que te Deus. faça chorar. A Patrícia é assim de lágrima fácil, né? Tu és de lágrima Por acaso fácil. sou. E, E de riso bom, fácil e e de rir. gargalhada fácil também. Tem Sim, essas sim, coisas. mesmo. Acho que se há alguma coisa que te caracteriza é isso tudo, é esse misto de emoções que está em todo lado, se vê logo, de imediato, mesmo. Então, Desde bora o lá. olhar às mãos, à voz, tudo. Ora, então, Patrícia. Então, a Patrícia associa a sua criatividade com um trabalho prático. Facilmente arregaça as mangas, sem receio de trabalhar, mas ao mesmo tempo expandindo as suas ideias com vista ao progresso. É vista como alguém inspirador, nobre, magnânimo, um exemplo a seguir. Leva a vida a sério, nunca desiste a meio de um percurso, no entanto, ela também gosta de descontrair e relaxar. Ela veio para construir uma vida em que a honestidade emocional e a cooperação sejam as portas para uma vida de liderança pelo coração. E ainda que sensível à crítica e julgamento do outro, a sua felicidade está em dar, partilhar e proporcionar aos outros as emoções que existem dentro de si. Ela gosta de se sentir útil e de contribuir de alguma forma, o que geralmente acontece apenas pela sua presença radiante, entusiasta e leve.
Ora, vamos mesmo ao início. Isto foi assim, com base na numerologia, como se não te conhecesse. E é tudo verdade. Ah, E é tudo verdade sou mesmo. eu! És tu. Acho que nunca Ah, ninguém me deu assim. mas é mesmo. Nunca. É como se não Ou te nunca me conhecesse. disse isso. Eu Mesmo. agora, aliás, eu agora estava a ler e estava a pensar como é que isto tocava aqui em tantos aspectos, que nós tivemos aqui um bocadinho em off a falar e bate tudo certo. Meu Deus, é arrepiante. Sempre a surpreender-me esta minha numerologia. Ora, então, vamos lá agora falar um bocadinho das tarefas que tu executas, não é? Porque isso não és tu, não é? O Sim, que tu és, já o sim. disse até agora. Então, Uhum. vamos ao início, ou seja, trabalhaste em fotografia, primeiro num jornal da Terra e depois numa casa comercial, que eu conheço muito bem. Ainda Sim, estava a trabalhar nessa casa quando decidiu tirar um curso de massagem terapêutica e de reabilitação na Escola de Saúde certo. do Norte. Uhum. Mas o que a traz aqui hoje é o seu lado missionária, que no fundo um lado é ela mesma, não é? É uma missão só, né? Mas de facto foi isso que tu vieste aqui hoje falar, porque tu começaste a fazer voluntariado muito cedo, aos 16 anos, Uhum. depois foi algo mais sério, né? Foste a primeira vez a Angola em 2010, por um mês. Uhum. E depois acabaste por voltar durante muito tempo, que os voluntariados não são assim durante tanto tempo e as pessoas que eu tenho trazido cá nunca estiveram assim tanto tempo. Voltaste em fevereiro de 2011, e estiveste lá até setembro de 2012, certo? Até ao fim de setembro, sim. De 2012. Vim-me Pronto. embora em outubro, sim. A Patrícia, ela acredita, ela é carinhosamente apelidada por Maluca de Jesus. Assim, tinha um padre lá que dizia isso, Que por eras acaso. a E Maluca de dizia que nós Jesus. missionários éramos malucos de Jesus. Mesmo, que Brincadeira. lindo. É lindo, mas até é carinhoso. E ela acredita, que o amor é o que nos move e é a ponte sólida para chegarmos uns aos outros. Verdade. Mesmo. Sem Bom, isso, isto aqui é. não. Isto aqui é assim algo intenso. Podíamos já acabar por aqui que já estava bom. Bom, mas não vamos acabar. Vou agora Hum. fazer-te aqui só assim umas perguntinhas só para tu libertares aí o teu nervosismo. Agora vou-te começar a fazer aqui o desbloqueador de Força, conversa. Vamos lá, vamos lá. Agora, malta, não ligar à Patrícia que ela está força. super ocupada. Então, Ninguém me liga. algum cheiro que te faça lembrar a tua infância? Olha, era o cheiro da terra molhada, em casa dos meus avós, e havia uma água de colónia que era muito boa, que a minha avó colocava também, e água de rosas, grava água de Ok, rosas, ok. faz-me um cheiro bom. Vais, E cheiro de vais, comida, cheiro da sopa da minha avó também, da minha avó paterna. opá, tão bom. Vem sempre comida. Tem que vir sempre aqui Sempre, é nesta um parte, grande vem sempre prazer. comida. E é mesmo. É mesmo. Era, Tão bom, sim, tão bom. Olha, um defeito. muito feito. Sou muito teimosa. Isso, em mim, às vezes, é um grandíssimo defeito, porque eu tenho todos os sinais para ir para ali, e eu obstinada, Lá sim, vais, lá sim, vais. e pronto. E depois é assim uma dela, como eu costumo dizer. Mas Mas também tem coisas é boas, não é? Também tem o lado e bom, a às teimosia, não é? vezes atraso-me muito, não consigo ser pontual, não nas minhas obrigações, mas por exemplo com os outros. Eu acho que isso Ok. depois pode ser entendido como uma falta de respeito que eu Uhum, tento honestamente que não seja, mas que entendo do outro lado, não é? claro. É como se eu no meu trabalho conseguisse, mas depois comigo na minha vida olha, é aí algo que eu tento trabalhar sempre. Ok, Caminhar. ok. Estás a caminhar para lá. É isso, é Ora, isso. uma qualidade. Muitas, muitas, muitas. É uma qualidade, não é? Eu acho que, assim, isto nem sempre me traz benefícios, não é? Mas
e pá, eu sou honesta, Ok. sabes? E eu não gosto de passar por cima de ninguém para chegar a algum lugar, não é? Uhum. Eu fico na fila à espera e não reclamo, a não ser que tenha um motivo para Válido, isso. sim. Então, estávamos a falar sobre a honestidade, não é? Eu gosto, eu não faço parte de um. Nós fazemos todos parte de um sistema, eu nem sempre concordo com ele, mas gosto de respeitar o lugar de cada um nele e esforço muito por o fazer, às vezes mesmo que não entenda a outra parte. Portanto, a verdade para mim, acima de tudo, não é? Uhum. E para ser verdadeira é preciso ter-se coragem muitas vezes aqui na nossa vivência, não Pois é? é, isso é verdade, isso é bem verdade. É Ora, isso, algo que te tira do sério. falta de honestidade. Ok. A não verdade, Uhum. ou a mentira, para Uhum. mim é muito cutilante, percebes? Ok. Não consigo lidar bem com isso. Uhum. Valores pelos quais te reges e não prescindes de um dia, quem sabe, passar aos teus filhos. Olha, diz, se eu fosse mãe, não é? Uhum. E tivesse filho, eu acho que gostaria que eles olhassem, que ninguém lhes fosse indiferente, nem nada lhes fosse indiferente, não é? Mesmo que não tivesse a olhar para algo tão bonito, não é? Faz Uhum. parte da vida. Uhum. Portanto, eh, a verdade, a partilha, Uhum. a amizade, o rir é muito importante. E o levar as coisas a sério, mas com leveza, Uhum. não com peso, Ok, não é? ok. Tem A lógica, és comunicação, a muito. partilha, a alegria, o partilhar, para mim, acho que hoje em dia, e depois então do Covid, as pessoas têm muita dificuldade em partilhar Pois e é, é tão importante, pois não é. é? Nem que seja o Sim, pão, estar à mesa com alguém a sim, falar, não sim, é? sim, sim, sim. Sim, Eu dou muito valor a isso, dou mais valor a isso que a qualquer presente ou outra coisa qualquer. Portanto, és mesmo tu. e a fé, que é das coisas que eu também tento passar às pessoas com quem eu trato. Nós temos que acreditar, Uhum. se não for em algo superior, em nós mesmos, acima Sim, de tudo, não é? E isso acho que é muito, muito, muito importante. sim, sem Depois dúvida o resto, nenhuma. Pois o resto bem, eu também concordo contigo. Ora, um ritual diário que tu não prescindes. que eu não prescindo. Olha, não prescindo, primeiro, de me espreguiçar. Tenho que esticar o meu esqueleto, que é tipo, estou viva, eu Yeah. existo. És. Depois o meu banho, que é tipo tudo, e um bom pequeno almoço. Eu nunca saio de casa sem tomar um pequeno almoço, eu nunca começo o meu dia sem tomar um pequeno almoço. Quando eu digo espreguiçar é a minha oração. Eu Sim, sim, faço sim, sempre a sim, minha sim, oração sim. quando acordo Uma e antes coisa, de me deitar olha, também. uma coisa tão simples. Já viste? Tão simples Sim, e pode ser altamente libertador logo sim, de sim, sim, manhã, sim, tipo, uau, já libertei tudo, agora sim, já estou aberta para o novo dia, não é? sim, Basicamente é isso é um mesmo, bocado isso, não é? é mesmo isso. E olha, nunca tinham dito aqui, espreguiçar, e acho que é top. É, Ora, tu preferes um dia de chuva com um bom livro, assim, no vai ser sofá, difícil, né? ou um dia de sol na praia? Olha, os dois eu amo Pois. de paixão, não é? Mas eu sou do mar, sabes? Se me derem uma oportunidade, eu não vou tanto à praia quanto eu gostaria, tantas vezes quanto gostaria, porque tem mesmo a ver com o tempo. Mas se eu te disser assim, que poucas vezes tenho a minha televisão ligada, se calhar não te acreditas, não é? Mas eu ligo muito pouco a minha Ah, televisão. sim, então não acredito, acredito, E claro que sim. efetivamente
Não leio tanto quanto gostaria, Uhum, mas não dessa maneira prazerosa, porque eu estudo muito. Portanto, o uhum. que eu leio normalmente, os bocadinhos que tenho para ler para estudar. Mas é algo que me dá muito prazer. É estar a ver o mar, estar Ou a seja, saborear o esse ideal instante até que era o estou. livro na praia. E não tenhas a menor dúvida, é quando eu leio mais, é no verão. Ah, pá, sério. Assim, quando eu leio mais, sei. O meu pai às vezes dizia: vocês vêm para a praia ler, não vos entendo. Mas assim, eu adoro praia, piscina, ou uma esplanada. Eu gosto de levar sempre um livro atrás de mim, eu sempre na bolsa. Ah, pá, que giro. E eu gosto muito, mas adoro o mar. Eu preciso do mar, eu sinto-me do mar, é mesmo assim. O mar é mesmo uma fonte de prana, não é? Portanto, é óbvio, não é? E principalmente pessoas que É, trabalham muito com energia, como é o teu caso, é uma fonte sim, de irmos lá, é como se fosse um armazém, não é? De irmos buscar ali sim. muita energia para recomeçar e para continuar, que eu acho que faz muito sentido. Ora bem, esta é muito difícil. Diz-me. Se tu tivesses a oportunidade de ficar sozinha numa ilha deserta com uma pessoa Uhum. famosa, quem é que seria essa pessoa? Isso é muito difícil. Mas famoso assim que esteja vivo? Não, não. Já disseram aqui pessoas que eventualmente já morreram. Portanto, estás à Hum. vontade. Tinhas a oportunidade, portanto, essa pessoa estava viva para ti. Uma pessoa famosa. Uhum. Epá, eu vou dizer assim, aquela pessoa que ainda tem esperança. Sim. Então, olha, esta é difícil. Se tu Hum. tivesses a oportunidade de ficar. Faz lá a pergunta. Então, se. Esta é difícil. Uhum. Se tu tivesses a oportunidade de escolher uma pessoa famosa para ficares numa ilha deserta, qual é que Sim. seria essa pessoa? Hum. Não pode ser duas, tem que ser uma. Não, pode ser duas, pode ser. Mas aí já Olha, estarias com. Já eram três pessoas, é mais fácil, porque é mais desafiante quando é face to face, não é? Só duas pessoas. assim, um que já partiu e que eu adoraria ter conhecido e falar muito, eu vou dizer, pronto, porque acredito que uma ainda possa ser possível eu ir para a Claro, ilha com ela, claro. Ora, mas para mim são duas personalidades que eu admiro imenso. Seria o Nelson Mandela, uhum, tinha muitas perguntas para lhe fazer. uhum, E outra seria o Bono, ok. box do YouTube. Ah pá, com este ainda conseguias ir lá para a ilha deserta, ele se calhar até ia. Também acho que sim, estou Ele a se fazer. calhar, ele se calhar até ia, né? Lá Se calhar, uma se boa estiveres a ouvir, cervejinha, eu acho que faço sim. umas massagens excelentes. Ui, não. Eu, eu acho que sim, acho que este aqui ainda é possível. O outro, quiçá um dia, noutro contexto, eventualmente consigas cumprir. Olha, e faria isso porque agora fora de brincadeiras, porque acho que é alguém que, que ambos têm uma visão muito particular sobre a humanidade e sobre Uhum, o outro, sabes? E o sim. que podem ou não fazer, o que pode ou não ser feito. Uhum. Portanto, acho que seria muito, as conversas que teria, tanto com um como com outro, seriam bastante interessantes. Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Duas pessoas assim muito interessantes. Ora, pronto, não gostou nada, já desbloqueamos aqui, já soubemos muito de ti, até já foste dando aqui muitas indicações do que tu és e, fundamentalmente, os valores que te levaram a que eu te fizesse o convite de hoje, não é? Para falares desta tua grande missão
E de facto esse espírito de voluntariado até começou muito, muito jovem e certamente pelas características que eu agora conheço em ti, se calhar já eras muito facilmente aquela pessoa que, epá, quem é que vai fazer aquilo? Eu vou, quem é que não? Eu vou, tipo, muito facilmente, e isto também vai dando sinais, mas o que é que te levou, né, a tomares a primeira decisão, a primeira vez que foste para Angola, não é? Tipo, Uhum. já era um bichinho que andava em ti. O que é que te levou a fazer esta primeira missão? Eu, quando fui, portanto, como isto começou a missão Agentes, ou seja, fora do país, não Uhum, é? Veio atender, sempre tive vontade de fazer algo assim, mas, por exemplo, como o meu curso de fotografia era profissional, não era um curso superior, e tudo aquilo que eu andava a ver pela calada, uhum, pediam todos os professores, quando era para ir por mais tempo, uhum. ou médicos ou enfermeiros, eu não tinha formação nenhuma Nessa base, área. não é? Uhum, Nessa área. E depois também uma das coisas que me alimentou muito o bichinho, é que como eu trabalhava numa das maiores casas de fotografia uhum, aqui a maior casa de fotografia uhum, aqui da minha cidade, no uhum, centro também, uhum, nós fazíamos muito, nós imprimíamos muitos registros fotográficos dos padres e irmãs missionárias das congregações aqui perto. Então, eu tinha uma relação com alguns deles muito próxima, e alguns posso chamar de amigos mesmo. uhum, Porque, aliás, o meu ex-patrão tinha um tio, que infelizmente já faleceu, que era o Padre Neves, que foi um grande missionário na Amazónia, uhum. e portanto, e para mim era uma inspiração. Eu ficava horas a ouvi-los, a contar as histórias e as fotografias, mas como é que eles chegam aqui, como é que eles conseguem, como é que eles. Não é? Eu fazia sempre essa questão. E então fui um dia atender um casal de noivos muito queridos para lhes vender o serviço, portanto, de fotografia para o Sim. casamento, onde eles tinham, portanto, ela tinha estado em missão e a doação daquilo que eles iriam, em vez de oferecerem prendas aos convidados, a Uhum. lembrança, eles iriam pedir uma doação para entregarem no centro onde ela esteve a trabalhar. E achei aquilo o máximo. Depois eles tinham feito na mesma umas coisinhas em tecido, em pano Uhum. africano para dar. E então eu tive, aí ganhei coragem, como tinha que estar a falar com eles, e falei com ela sobre isso. E falei-lhe da vontade de ir. E ela disse: Mas existe uma organização em Aveiro, que é a Orbis, e Uhum. tu podes dizer lá que eles fazem programas de curta duração, tipo um mês ou 15 dias. Ok. Então, pronto, foi assim. Eu fui investigar, descobri a Orbis que é uma ONGB, Sim. que pertence, portanto, nasceu do Secretariado Diocesano de Animação Missionária da Aveiro, Uhum. Uhum. e do Sudano. E era um braço, não é? Ali. E eu então escrevi, só que eu preparei-me 2 anos para ir a um mês. E foi muito importante essa Pois. preparação, não Pois. é? Acho que, Não aliás, fui acho à que toa. é Como se diz que em África, não é à toa. é exatamente esse é um dos motivos pelo qual eu quis trazer este tema ao Uhum, podcast, porque de uhum, facto, ah, muitos de nós, quantas vezes tu ouves falar nisto, não sei se o termo é o correto, mas gratuitamente, no sentido, ai, era o que eu adorava, fazer uma missão, mas de facto, nós fazemos essa missão quando estamos mesmo preparados, não é? sim, Ou então é um desastre total, não é? É muito violento, não é? Porque sim. Uma das coisas que a minha mãe me dizia, e que depois eu ouvia muito também nas formações, uhum, era: a missão começa em casa. Tens é de mesmo. fazer, tens de fazer em casa. E se nós não levarmos isso para o espírito de entreajuda também no espaço onde estamos a coabitar com os outros ou a trabalhar Sim, com os sim, outros, também não vamos ser capazes de fazer num país diferente, com uma cultura diferente, ou melhor, claro. até podemos ser capazes, mas vai ser um desafio muito árduo e Uhum, doloroso, se calhar para quem o está a fazer e para quem está a receber, ou quem claro. deveria de receber com o trabalho do outro, não é? Portanto, não é fácil, não foi fácil, foram 2 anos muito desafiantes em tudo, não é? Porque eu
sentindo sozinha muitas vezes naquilo que estava e não compreendida naquilo que estava a fazer. Mas depois, pronto, a gente deu a volta à coisa. Mas de facto, nesses 2 anos, pronto, foste falar, Uhum, foste perceber, uhum, havia algum uhum, trabalho, é algum trabalho, eu não sei como é que funciona esta organização e muitas pessoas que uhum. nos estão a ouvir se calhar também não, mas há algum trabalho que é feito, tipo, no fundo de preparação durante algum Sim. tempo para estas pessoas que vão como voluntárias? É feito esse trabalho? Cara, eu só soube para um dia, Hum, uns meses antes de ir. Sim. Portanto, eu não escolhi para onde fui. Mas Fui escolheste a área, ao- por exemplo, que querias trabalhar ou não? Ah, nada, ok, nada. ok, pronto. Foi o Senhor Bispo, Dom António Francisco, que era um homem com coração nobre, imenso senhor, na altura Bispo de Aveiro, não Uhum, fosse, eu já estava aqui como Bispo no Porto, que fez o envio. Foi uma missa campal muito bonita, na Nossa uhum, Senhora de Paz, e ele é que escolheu, ele é que me disse para onde é que eu ia, porque eu não fazia ideia para onde ia. Podia ir para a Guiné, podia ir para a Amazónia, uhum, para Timor, podia ir para uma série de sítios, não é? uhum. E não fazia a mínima ideia. E foi ele que me fez o envio. E na altura, claro, eu fiquei muito contente. Ele veio aquilo com muita solemnidade, a sério. Posso dizer que de um grupo de 20 e tal formandos, fomos pai 3 ou 4 só. Pronto, Fizemos a pois escolha. essa E seleção quem também foi é logo até ao feita, fim, não é? Pois, sim, porque eles não foram, ou porque eram as datas. Tipo, não é uma brincadeira, era com isto que a claro. organização queria dizer, não é que isto não é um brincar. E depois a organização tinha um protocolo com a Fundação, com a FEC, que é a Fundação de Evangelização de Culturas, Uhum, que dava anualmente formação, como se fosse 4 módulos, não é? Portanto, havia 4 fins de semana que nós encontrávamos com voluntários de todo o país, que uhum, estavam nessa plataforma, e fazíamos a preparação. E era muito uhum, interessante, falava-se da cultura, da evangelização, do trabalho, uhum. da religião. Não é? Nós tivemos, inclusive, líderes da juventude islâmica que vieram falar connosco. Houve essa troca de partilha, porque podíamos ir para país. No meu caso, eu fui para Angola, não é? Mas fui enviada para Angola. Mas a nossa escola, onde eu também dei aulas, era Uhum. católica, mas eu tinha alunos de várias religiões ou seitas, estás a perceber? Eu não tinha, quer dizer, e estavam numa escola católica, porque eu Claro. estava ali e estava aberta a todos. Era muito interessante Uhum. depois Essa essa troca, diversidade, não é? essa diversidade, Uhum, e tu fazes parte disso e respeitares, uhum, e teres o desafio de que todos se respeitassem dentro dessa diversidade cultural e religiosa também. Porque mesmo eles sendo angolanos, podiam ser oriundos de tribos distintas, ou vir sim. de sítios distintos, Uhum, com conceitos bastante diferentes, uhum. e isso era um desafio muito, muito interessante e muito bonito também. E eu tenho completa noção que foi muito importante aqueles 2 anos de formação. Sim, sim. Nesses 2 anos, nós fizemos algum trabalho de rua, ou seja, junto de pessoas com problemas, bom, inseridas em bairros sociais ou com Uhum, sem-abrigos. uhum. Fiz visita à prisão, ao estabelecimento prisional também, com um homem muito interessante que eu peço que vocês tentem ver, que é o padre João Gonçalves. Uhum. E era o padre das prisões, era assim que ele era apelidado. Habilidade. E sim, e foi a primeira vez que entrei no estabelecimento prisional e foi fortíssimo. Curiosamente, em Angola trabalhei com um padre que fazia a mesma coisa e nada é por acaso. Exato. E pronto, e aí fizemos trabalho de campo, como se costuma dizer, não é? Uhum, Mas, mas era sobretudo saber mais sobre a cultura, fazer dinâmicas. Também é um desafio trabalharmos com pessoas diferentes, que têm uhum. idades diferentes da nossa. Pronto. Ao fim desses 2 anos, eu fiz um estágio. Sim, nós temos que fazer um estágio. Que foi numa casa de saúde mental, em Braga, com as irmãs hospitaleiras, que eu amei, amei o trabalho.
E depois foi muito importante para aquilo que eu fui fazer, porque acabei por estar a trabalhar na área da saúde. Olha que Nessa altura eu interessante. estava, nessa altura eu estava a terminar a formação em massagem Uhum. e, portanto, foi muito interessante. Nós ficamos mesmo a viver lá. Portanto, foram 2 semanas em que eu era o meu trabalho. Eu dormia lá e trabalhava lá. E foi muito interessante também. Trabalhar, foi um desafio muito grande, a Pois, saúde mental, muita coisa, eu imagino, mas que grande preparação, não sim, é? foi um desafio muito grande. E efetivamente, ao fim de algum tempo, foste então chamada ou convidada a ir para essa missão, que tu não fazias ideia para onde é que era e depois só soubeste na altura, E não é? há muita gente que se prepara e que tem um planning daquilo que vai fazer, tipo um briefing daquilo que vai fazer. Eu não, como eu fui a última do meu grupo a ir, Uhum. não fui. Portanto, fizeram um envio em 2009, mas eu só fui no início de 2010 que eu ia ter Sim, férias, sim, porque eu já tinha tido o estágio, portanto era o claro. resto, andei a poupar aquele tempo todo de dias para. Um, o que é que acontece? Eu fui com uma jornalista, com alguém que eu não conhecia, Uhum. e que já é uma grande amiga, é uma irmã, né? Fui com uma jornalista, e então, quando chegamos lá, que eu fui falando com o responsável de shows e anos pelo voluntariado, fomos trocando impressões e e-mail, não sei, era o Padre Martim na altura. Ele disse: Patrícia, olha, eu gostava que vocês fizessem um trabalho fotográfico e de reportagem sobre as casas salesianas aqui, porque efetivamente eles já estavam lá desde a altura da guerra, não é? Uhum. Portanto, são os religiosos que acabam por acolher quem chega, não é? Se formos a ver, eu fui num pós-guerra, Pois. passado a guerra não era assim tão longínquo, não é? Uhum. E pronto, ainda estava-se a montar toda uma estrutura, havia uma discrepância muito grande entre os novos ricos Pois. e o Zé Povinho, como se costuma dizer, portanto era horrível. Uhum. Então, eu fui acompanhar essa jornalista e no início fiquei um bocado desmotivada, porque assim, caramba, eu vim para aqui e não queria fazer fotografia, não é? Não queria Querias mesmo fazer aquilo que eu faço, quero querias fazer outra sair coisa. da tua zona de conforto, não é? Sim, mas foi muito importante porque eu acabei por viajar muito dentro do país, não é? Fui Ok, várias casas, portanto, tenho uma possibilidade de conhecer muita gente ok. e, e de ver as coisas numa outra perspectiva. E depois, ao fim de 15 dias, quando eu estava num dos Moceques, que é uma das favelas maiores de Luanda, Uhum. eu olhei para aquilo e com muita atenção, com outra visão que não aguento, e pensei assim, pá, tem tanta coisa para fazer aqui, isto não dá para nada, o que é que eu vim aqui fazer? Então andaste a preparar 2 anos para quê? E então eu decidi perguntar ao diretor daquela casa Uhum. se havia espaço para mim se eu quisesse voltar e ficar lá a trabalhar. Ele me responde, queres ficar já aqui? Que eu trato já dos teus papéis? E eu não estava à espera de ouvir aquilo, que é mesmo um Ah, medinho, claro, não é? E claro. disse, vamos lá ter calma, porque assim, eu sou uma pessoa correta, tenho obrigações com o meu patrão, não é? Não, na altura, e ele não merece uma coisa dessas. E depois os meus pais deserdam-me. Se eu já tive, assim, uma Ah, situação de choque, se eu lhes digo, claro, olha, agora não volto, desenrasquem-se, sim. dá-lhes uma coisinha má. E eu, então prepara as tuas coisas e só tens que me dizer quando estiveres pronta. Tens aqui casa à tua espera. E assim foi. Pronto, regressei, comuniquei, pensei primeiro, bem, Sim, ganhei porque, coragem para porque falar com as pessoas. efetivamente podia ser aquele, não é? Porque quando nós estamos num determinado sítio, tudo bem que tu sentiste logo de início que aquilo parece que tu lá sempre lá viveste, não é? Quase uma energia brutal. Tu, a África nasceu em mim, não é? Que é uma das tuas expressões muito, muito fortes. Sei dizer. Ahm, É o e, cheiro. É como mas, se aquele cheiro tivesse impregnado em mim desde sempre, pois, sabes?
não sei explicar. É uma coisa que não se explica. Sim, é uma Sente. coisa que só se sente, não é? E, efetivamente, Sim, tu podias chegar cá, né? A vida continua, ainda para mais tinhas uma vida, não é? O teu emprego era muito social, não é? Não sim. é? Com Muito. muita gente, com, não é? A fotografia está muito ligada, também está ligada à tristeza, mas maioritariamente, e o trabalho que tu Sim, fazias ali era sim, muita alegria, sim, muitas sim. coisas boas, pronto. Ou seja, é muito fácil a gente ainda ficar ali um bocadinho naquele vai e vem durante algum tempo, mas depois a ficha cair e não, afinal eu não quero nada disto, eu estou bem aqui, né? Portanto, é preciso mesmo fazer esse processo, esse pensamento, essa Sim, reflexão, não é? Porque, sim. porque não é uma decisão de ânimo leve, não é? Porque a segunda vez que tu voltaste já não voltaste para passear, E nem sabes, para parecia que ter. nunca mais passavam os meses para eu lá chegar, Ok. sabes? Foi uma coisa muito estranha. E quando eu cheguei, já a sensação de eu chegar já não era a mesma sensação de quando eu fui pela primeira vez. Ok. Era como se estivesses a regressar a casa, não é? Sim, foi. Estás a ver quando nós vamos de férias, não é? Hum? E depois temos a viagem para fazer e só quero chegar a casa e tomar um banho, deitar-me na minha cama. Era assim, nunca mais passa, nunca mais chega. E era uma coisa muito calada, porque eu tinha noção que se dissesse aquilo em casa, que Ias magoar. sim, porque não se entende, entende-se? Entendo. Era uma coisa que eu não conseguia explicar. E dizer isso às pessoas de quem eu mais gostava, que não, neste caso as pessoas quem foi mais difícil comunicar foram os meus pais e as Claro. minhas irmãs, obviamente, mas as minhas irmãs também tinham uma outra idade, não é? Na altura, outro tipo, portanto, eram os meus pais e foi o meu ex-patrão, que é uma pessoa que eu tenho profundo respeito, gosto imenso dele, e porque eu sei a promessa que lhe fiz, eu prometi-lhe uma coisa que não consegui cumprir, que é eu vou trabalhar, ele disse, eu preciso de uma pessoa que fique para sempre aqui comigo a trabalhar, quando ele me contratou, não é? Porque ele Mas contratou-me isso, numa isso altura muito difícil da vida dele também. o para E sempre ele, é muito, é verdade, mas sabes, é uma carga mas se calhar enorme. Mas se calhar por ele ter visto, e se calhar por isso que eu tenho um profundo respeito e consideração por ele, pela família, que considero também como se fosse minha, não é? E eu sei que eles também gostam muito de mim, digo isto com toda a certeza, mas sabes, estás a ver aquela honestidade e a verdade. Quer dizer, eu disse-lhe a ele, por norma um funcionário de despeito está de tempo à casa, não é? E fala assim em Uhum. cima. Ele não, eu disse-lhe meio ano antes, correndo o risco de ele me pôr para fora a pontapé da loja, dizer, o Claro, que é que claro. vais dizer? Não é? Eu lembro-me muito bem do dia em que lhe disse isso. Que a minha voz tremia, que eu chorei, vá berrei, tipo, me cheguei aliviadíssima por lhe ter dito. E ele foi super compreensivo, super amigo, ajudou-me muito em tudo, colocou-se à disposição em tudo e eu estou-lhe grata por isso. Tão bom, tão bom. Então tu regressaste, ah, ainda não foi meio ano, foi mais de meio ano, foi quê? 9 meses depois? Foi, foi quase um ano, Quase um ano, ok. foi quase um ano, Uhum. sim. Hum, Foi toda uma preparação. Ele pediu-me se eu podia ficar, portanto, até ao fim desse ano, Uhum. e ficar o janeiro, porque isso eu depois acabei por ir. Eu já não me recordo, eu sou péssima para datas, portanto já Sim, não recordo se foi eu penso que tu me no fim de, disseste, no fim de janeiro ou no mas início, não foi no tenho início aqui. de Sim, fevereiro que eu sim. fui. Uhum. E ele pediu-me, porque era, sabes, era o fim do ano, fecho do Claro. ano, e ele também tinha, na altura, eu lembro-me que ele tinha uma viagem marcada com ele, com ele e Uhum. com a esposa. Uhum. Acho que ele fazia anos de casado na altura, acho que era uns 25 anos, sim. E para tu veres que a proximidade é tão grande mesmo com as filhotas, que uma das filhotas queria passar o Natal comigo e tudo, porque sabia que eu ia embora e aquilo para ela não cabia.
Assim, assim, uma coisa mesmo. A minha idade acabou por ficar às férias de Natal comigo, só passou o dia de Natal com os avós e com uma irmã, mas depois veio, teve sempre lá em casa. Foi muito bonito, sabes? E pronto, e ele compreendeu. E ele hoje é ele hoje e já na altura, portanto, depois de eu ter ido a primeira vez, ele também foi ao Brasil visitar a missão desse seu Sim, tio com a sim, sim. esposa, foi muito giro. E o Carlos é uma pessoa que ajuda, tem uma ligação também com a Índia, numa organização, portanto, quando esteve a fazer lá, não sei se foi no simpósio de fotografia, enquanto já Uhum, não quero dizer mentiras, uhum. mas ele acabou também por criar ali um fundo com os colegas para ajudar os miúdos lá a desenvolver com a fotografia, não é? Um projeto muito interessante lá com Olha uma que giro, organização. olha que giro. Sim, e isso enche-me, sabes? É uma Claro, coisa, claro. Se é calhar ali tipo. devias um bocadinho também abrir isso, não é? Eu acho que às vezes as Não, pessoas. as pessoas já têm. Eu acho é que às vezes Ei, há determinadas pessoas que despertam, não sei né? se eu. Eu É, acho que não, ele tinha ali alguém que já tinha, de alguma tio, não forma, é? Que eu sim. acho que. Mas sim, sim. Mas também vieste ali e Acho que tinhas tudo que tomar um ajuda, bocadinho. não é? Obviamente, obviamente. Sim, Então, sim. e diz-me lá, desta vez as Diz-me, coisas foram ainda mais intensas, não é? sim. Muito mais intensas. Tu, desta vez, já Muito. foste para uma área mais da saúde, não é? Foi, foi. Que tu não estavas Quando eu. nada familiarizada com certas coisas, não é? Mas efetivamente, ahm, tu uma vez, tu escreveste mesmo e partilhaste comigo, ahm, o ingrediente principal era a alegria e depois era o Era, improviso. E era. realmente, tu já tiveste essa oportunidade de partilhar comigo imensas histórias que eram ah, Tive que interessantes, não é? improvisar porque não tinhas muito, não é? Claro, Então claro. tinha que te sair. Ou seja, hum, foi a altura mais criativa da tua vida. Fui, foi. Obrigatoriamente. Para tudo. Olha, para cozinhar, para receber, para ir embora, para tudo. Tudo para trabalhar, nós não tínhamos material. Era muito difícil ter recursos. Não é como aqui que tu tens tudo à mão, percebes? E vais Uhum. ali ao supermercado. Eu às vezes, para ir ao supermercado fazer a despesa do mês, eu tinha que estar 4 horas numa fila de trânsito, percebes? Sim, Que era quase comida aqui ao Porto para ir ao mais barato e poder comprar para aquele bar, fazer contas, não é? E de repente eu não tinha filhos, era uma mãe de família, porque acabei no primeiro ano de me ser delegada a tarefa de eu ficar responsável pela casa dos voluntários. Então era uma casa de passagem. Além das minhas tarefas que eu tinha mais essa. sim. Então era do género, podiam ter 5 pessoas a viver naquela casa, Uhum. mas eu ao almoço eu nunca sabia se íamos ser 5, se íamos ser 12, se íamos ser 16 ou se íamos ser 20. Portanto, eu tinha que delegar tarefas antes de sair Uhum. e quando chegava. Isso para mim foi um desafio muito grande porque eu não estava habituada a fazer isso, não é? Portanto, eu vivia com os meus pais, tinha alguém em casa que era o responsável pela casa, não é? No Uhum. meu trabalho, eu tinha uma entidade patronal. Portanto, eu não estava habituada a liderar de forma alguma, nem tão pouco mais ou menos, nem Uhum. me via nesse papel, Nesse o que registro. era fazer, nesse registro, o que era fazer contas, o que não era, se dava para uns, se não dava para outros, mas tem que haver, percebes? E, sobretudo, ter alguém a trabalhar para nós fazia imensa confusão. Portanto, eu estar Uhum. numa casa de voluntários e ter uma senhora que era responsável pela higienização da casa, vamos lá dizer assim, que era a mãe, não é? A mãe, e que fazia a refeição do almoço, mas depois já só horinha ia embora para a sua família, não é? Aqui nós dizemos, é a nossa empregada doméstica, não é? Ou a nossa Governanta, não colaboradora, é?
governanta, que se tornou uma mãe para mim lá, que é de paixão, que é a Glória, a tia Glória. Hum, Quer dizer, eu ter que dizer, ela estava à espera que eu lhe dissesse alguma coisa, aquilo para mim era impensável. Eu discuti na altura com o diretor e disse, não lá para dar ordens. Então vim aqui para ajudar, estás a ver a nossa mente, não é? Para Claro. ajudar e tenho aqui alguém a trabalhar para mim. Então, mas... E depois eu percebi, ele disse, tu vens para trabalhar, é custo zero, porque eu deixei tudo, não é? Deixei trabalho e despedi-me, não é? Eu não vim com uma licença sem vencimento, eu despedi-me mesmo. Eu disse mesmo ao Carlos: eu não vou voltar a trabalhar mais consigo desta maneira. Posso um dia colaborar consigo, mas eu sei Mas que tu não sentiste vou isso? nada. Sentiste Senti, isso? Ok. senti, senti mesmo. E ele disse: tu vai lá. Este patrão esteve à espera de 2 anos que eu voltasse. Ele foi tendo lá outras pessoas a trabalhar, mas antes de ele efetivar o contrato com alguém, não é? Ele perguntou. Eu disse, não, eu não vou voltar a fazer. E eu não tinha nada. Eu não tinha nada quando cheguei. Nada. Mas eu sabia que voltar ali era a mesma coisa. Não, desfazendo muito, sendo muito grata Claro, aquilo que eu tive. claro. E Era gostaste eu dar um imenso. passo para trás. Sim. Não era uma evolução. Percebes? Hoje eu entendo que eu trabalhei na fotografia para estudar pessoas. Uma grande escola. E Mesmo. para me poder tentar compreendê-las e relacionar com elas e tentar perceber as emoções que estão nelas, umas Uhum. ocultas, outras mais evidentes, não é? Portanto, para mim foi extremamente importante. Mesmo, mesmo. Mas olha, desta vez, pronto, a missão foi intensa em todos os sentidos, não é? Uhum. E claro, assim foi muito desafiante para ti mesmo, em termos físicos, não é? Sim, muito. Não é? Eu Não fiquei é? muito doente Uhum, lá. Eu apanhei paludismo, uhum. malária, tifoide, mas pronto, houve uma semana da minha vida que eu não me lembro de nada. Eu apaguei completamente. Uhum, Lembro-me de pedir. Eu tive uma conversa muito franca com os meus pais antes de me virem, uhum, porque eu sabia, não é para um dia, e sabia os desafios que poderia vir a encontrar. uhum. E era por muito mais tempo, não é? Então eu disse-lhes um dia, eu lembro-me, tu és tola, rapaz, não faz nada, não quero. E eu disse, não, nós se nascemos também morremos, não é? E eu disse-lhes, se me acontecer alguma coisa e eu morrer, eu não quero vir para Portugal. Não quero que vocês gastem dinheiro absolutamente no meu transladar, que quer que seja, porque eu vou morrer exatamente onde eu quero morrer, ao serviço, se isso acontecer. E então eu tinha isto muito presente, quer dizer, não foi algo que eu não pensei. Eu penso nessas coisas, não é? Uhum. E eu disse-lhes isso. Pronto. E nessa altura eu fiz aquilo que, vá lá, quando eu fiquei doente, eu não disse aos meus pais que fiquei doente e pedi para não, para Mas tu ninguém ainda dizer tiveste muito tempo, não é? Só que na altura tu tinhas dito que ias que para fora e que podias não ter a eu ia, possibilidade de ia, desligar. ia para o mato, Sim. supostamente iria para um encontro de voluntários que eu não fui, não Uhum, cheguei a ir, porque eu já uhum, não me sentia muito bem. Na altura até achavam que era eu que não queria ir ou que não queria estar mas eu já não me sentia bem. E tinha noção que estava muito cansada. Já era difícil para mim estar a ouvir as pessoas a falar, por exemplo. Imagina uhum. que atacamos a parte cerebral, não é? E Sim, não sem tinha bem dúvida, essa sim. noção. E então, quando eu me senti mesmo a ficar doente e com febre, que eu não dizia coisa com coisa, e o médico, portanto, na altura, o meu primeiro diretor, o irmão dele, foi meu colega no posto de saúde, era médico, o Dr. Horácio. Uhum, O Horácio veio lá à casa e disse: Patrícia, tens que sair daqui, porque daqui tu não paras de trabalhar. E abrir os portões, os miúdos eu vivia numa claro. escola, no pátio da escola, não é? A casa era ali.
portanto era sempre gente a entrar e a sair, tudo eu não conseguia dormir, portanto havia uma privação de sono, tudo isso, e depois as febres começaram a ser muitas. E ele falou nisso e eu disse, olha, se me acontecer alguma coisa e se eu piorar, por favor, promete-me que não me leves para o hospital. Eu não te posso prometer isso, por favor, para o hospital, não. Se eu tiver, eu lembro-me de lhe dizer isto, já estava bem mal. Se eu tiver que morrer, que seja em casa. E pronto, e não quero ir para o hospital. Eu ia todos os dias ao hospital de Vagos. Eu sabia o inferno que aquilo era lá. Então não queria morrer ali. Então tinha bem presente que sim, que eu podia morrer. Porque eu sentia mesmo muito. Eu senti-me como eu nunca me senti na vida. E depois deixei de me sentir porque apaguei, não é? Fiquei em coma. Ali uma semana. E ele nunca te levou para o Mas hospital? não, eles levaram-me para casa de umas freiras junto ao mar, em Cacoaco, que eram umas irmãs, que eram as crias, aquele sítio era lindo, parecia um oásis no meio da terra batida, ali do nada. E eu fiquei ali, não sei quem me deu banho, não sei que figuras é que fiz, não faço a mínima ideia. Era um quarto muito simplesinho, que ainda assim tinha uma casa de banho. Fiquei escandalizada porque eu sempre tive um quarto com casa de banho e achava aquilo um luxo. E na altura o meu diretor disse: eu fiz esta casa para os voluntários, porque vocês já deixam tudo para virem trabalhar, tem que ter um sítio que seja vosso, porque senão vocês piram com este tipo de trabalho aqui, não conseguem estar Pá, que bem. Claro, lindo, que lindo, estamos a que falar lindo. de uma coisa assim muito simples, não é? Mas Não para mim, eu interessa, nunca mais estava à era espera tudo. daquilo, percebes? E pronto. E na altura, essas férias, eu tive lá mais de um mês e meio. E depois vim e retomei os trabalhos com muita calma. Hum. E pronto, e percebi que nós temos que nos doar, mas temos que estar bem para o fazer, não é? E Às vezes efetivamente durante esse mês e meio os teus pais não souberam nada de ti, não é? os meus pais depois, a semana que eu tive de coma, era aquela que eu estava no ar, portanto eles nem sequer eu desliguei mesmo Sim, o telefone, não é? Já sim. tinha avisado. Depois eu fazia videochamada sempre na mesma parede, com a rede mosquiteira, portanto eles não sabiam se era o quarto ou não, e fazia, e mostrava daqui para cima, estás magrinha, estás não sei o quê, está muito calor aqui dentro. Nem me lembro metade das conversas que tive. Os meus pais só souberam meio ano depois e não foi por mim. Porque assim, é verdade, se eu fosse mãe, certamente eu não iria gostar e eu percebo a irritabilidade deles depois comigo, Claro. mas assim, o que é que eles iam fazer? Não ia adiantar nada, não é? Eles iam ter comigo, não iam ser bonito aquilo que eles iriam ver, não me iriam ajudar porque não podiam, não é? Foi o tempo e a dedicação e a ajuda e a medicação Uhum, daquilo que uhum. foi tomado. Portanto, eu não sou muito alarmista aí de todo, não sou, é verdade. E percebes? Eu Não fiz o meu ias, trabalho de casa. não ias ganhar nada, não é? Não, nem eles, se eles iam ter um desgaste, iam perder dinheiro Uhum. as minhas irmãs também iam ficar muito preocupadas, quer dizer, não, ia ser muito difícil para eles Claro, e essa necessidade, uma escolha que foi minha, não é? Portanto, sim, aí acho que, pronto, depois ficou tudo bem, no claro, início eu fiquei um bocado claro, chateada, claro. nada mal. Então, e diz-me, eu sei que tu tiveste aqui mais uma série de desafios muito grandes Sim, que eu sei que ainda mexem contigo, não é? Mas efetivamente, pronto, isto foi ao antes e o depois desta missão, não é? Há a Patrícia antes e a Patrícia depois, não é? sim, O que é que completamente. te, o que é que te fez voltar e não ficar lá? Olha, eu vim porque eu fiquei doente Uhum, e não sabiam o que é que eu tinha. uhum. Portanto, Já é outra vez, não é? Ou é a mesma vez? Não? portanto, eu vim de férias ao fim de Ah, um ok, ano ok, e ok, depois ok. voltei a ir e por Sim. isso é que não fiquei até ao Ah, fim ok, desse está bem. outro ano, está Sim, bem? sim, sim, sim. Estamos a falar dessa vez, não é? Sim, 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 É sim, dessa sim. vez que Sim, estou a sim, falar. sim. Então, eu não fiquei,
porque fiquei doente e porque também, e essa parte do não estar bem disputou também com não ser compreendida Uhum. ou ter alguém num lugar de chefia lá que era um verdadeiro desafio e que me causava muito desgaste, não Ok, é? ok. Uhum. Porque era sempre exigido fazer, mas ninguém colaborava em nada. Portanto, Uhum. tudo me era exigido, mas Claro. eu não estava a ter ganhos com isso, foi um desgaste muito grande. Mas eu vim exatamente porque fiquei, a minha parte cardiorrespiratória está a ficar Ok. comprometida. Uhum. Não havia ali, não há muito acesso à medicação, mesmo Uhum. estando numa capital, e precisava de saber o que é que eu tinha, não é? Claro, claro. E então fui aconselhada a vir-me embora e isso custou muito, porque eu não queria nada de ir embora e foi horrível para mim vir embora. Foi mesmo a coisa mais triste e mais difícil que eu tive que ter como tomada de consciência até hoje. Uhum. Não queria mesmo. Foi uma coisa para a qual eu trabalhei muito para ir, me preparei e queria mesmo, sabes? E E era como se o meu sonho acabasse ali, sim, e né? que não era, era algo que estavas a viver, sei lá, Que era eu como queria se mesmo, foi mesmo uma querias escolha, mesmo, não mesmo é? com os desafios todos que tenho, eu adorava aquilo, não sei Mas tu explicar. também, se calhar, sabes agora, não é? Aos olhos de hoje, já passaram alguns anos, Sim, que foi importante o sim, teu regresso, não é? sim, Para sim, tudo o sim, sem que tu depois acabaste por te sem transformar e dúvida. o que tu fizeste cá, não Sim, é? sim, E o quanto sim, foste tocando também a vida das pessoas. sim. Ahm, mas não sei se tu tens estes rasgos de memória, está bem? Porque eu sei que isto foi mesmo muito difícil para ti na altura e nós tendemos a esquecer isto, depois nem nos lembramos, não é? Mas eu sei lá, como é que tu regressaste e começaste a viver aqui? Porque isto é completamente diferente, não é? As Aí eu tuas lembro-me rotinas muito lá bem. eram muito intensas, Olha, era, não é? eu vou dizer uma coisa que eu fiz em casa, que é mesmo aquele ato falhado que a gente faz automático e não Sim, pensa. Eu tinha que ferver a água para beber. Então eu cheguei a casa, não é? E peguei numa panela, estava a ferver água e a minha mãe, oh filha, está aqui esta panela de água, estás a ferver? E eu respondi-lhe, olha, sabes, eu disse, é para beber? Depois já bebes água da torneira, não? Pá, e eu fiquei mesmo entalada. E ela riu-se, mas eu tive uma vontade de chorar, dizendo, eu vou ficar louca. E não não, percebes? O separar o lixo, eu não estou a que era conseguir uma voltar coisa aqui, não é? que nós estávamos, que nós fazíamos antes de eu ir, não é? Uhum. Mas tu lá juntas o lixo todo, não é? A minha mãe chateava-se de género. Botaste aqui o lixo e aquilo para mim, sabes, não havia ecopontos, certo? Ia tudo para o saco, ia tudo Certo, para o lixinho, não claro, é? Mas, a mesma, mas portanto era muito. E depois era o silêncio da rua. Eu não estava habituada ao silêncio. Porque eu deitava-me com música e havia um meu despertador de manhã, que ainda me lembro hoje lá. Eu acordava todos os dias de manhã, eu ia à missa. Eu adorava, aquilo para mim era o meu ritual da manhã antes de ir trabalhar, porque só as vozes daqueles velhinhos ali era qualquer coisa, não te sei dizer, era assim, era o meu chocolate no bombom de manhã. E, e eu levantava-me cedo, a missa era às 6h30, eu às 6 menos 5 punha esperta, não é? Era só atravessar a rua e já estava uhum. lá na capela, mas o meu despertador era a roda de um candongueiro, que é um Toyota Ace, que é tipo os táxis coletivos Sim, lá de sim, Angola, sim. numa poça d'água. Havia sempre aquela poça d'água, que alguém tomava banho e depois ia de tirar a água lá Sim, sim, para sim. aquele buraquinho, e eu acordava sempre com
E parece ridículo isto, mas é verdade, era o meu despertador. Antes do meu telefone tocar, aquilo já estava a despertar. Então, o silêncio na rua, quando eu cheguei, era ensurdecedor para mim, porque a Luanda é uma cidade que não dorme. Tu ouves música de manhã à noite, nem que seja ao fundo, sabes? Sim, Pode ser há teu sempre, vizinho, há sempre um tem burburinho, né? sempre música, há sempre burburinho, a discussão, a movimento. E então o silêncio era ensurdecedor, não sei explicar. E quando cheguei foi difícil. E o desafio também foi a porta do quarto, porque pronto, eu vivia com os meus pais e com as minhas irmãs, embora na altura uma já estava em Lisboa e a outra preparava-se para ir para Lisboa também estudar. Então, sabes, eu tinha o hábito, como nós tínhamos o nosso quarto lá e o nosso quarto, fechávamos sempre a porta, porque era, Uhum, era nosso, era muito claro, espaço nosso. Eu fechava muito a porta do quarto para ir fazer nada, porque era o hábito, percebes? E isso para os meus pais era como se eu estivesse a esconder, sim. era como se eu não quisesse falar ou não, quer Uhum, dizer, depois de desmembrar isso tudo. Foi complexo, foi um imagina, trabalho qual eu agradeço muito aos meus pais, não é? Porque chegou um ponto que eles, coitadinhos, fizeram tipo, entre aspas, fizeram uma intervenção, tipo, o que é que se passa contigo? Como é que é? Nós o que é que somos aqui, não é? Eu agora digo isto a rir, mas foi muito doloroso, claro, foi difícil claro, para mim e imagino que para eles também, não é? sim, Também já não estavam habituados a ter ali, claro, e de claro. repente eu vim novamente, Sim, e e teve vieste mais um tempo, vieste diferente, e né? vim diferente. Claro E que a vim que essência não me está aí, apetecia falar, que não me pois, apetecia, não é? Porque eu não queria que eles pensassem que eu estava triste, não é porque eu não gostasse de estar com eles, mas efetivamente eu sentia que aquele não, eu não devia ter regressado ali, que foi de certa forma injusto para mim, não é? Portanto, eu tinha, mas isso era uma situação que era minha, não era sim, deles, portanto, não sim, era justo eu estar-lhes a provocar isso foi um desafio muito grande para mim mesmo, Rita. Foi duro, mesmo, mas mesmo. pronto. Olha, Então nós eles já, ajudaram-me nós já conseguir. vamos aqui avançadas, não é, no Sim, tempo, mas eu tenho que te fazer esta pergunta, não é? Ah, força. uma vez missionária, missionária para sempre, não é? E o que é que tu pensas sobre isso? Eu sei que neste momento, não é? Tu estás cá e tu Hum, tiveste essa oportunidade de partilhar comigo, que sim, realmente estás a fazer um trabalho muito interessante, estás a crescer muito no teu trabalho, sim, mas não sim, só. Mas não é? Porque neste momento sim, trabalhas na área das massagens, estás a fazer um sim, trabalho super interessante e depois estás sempre a estudar coisas novas, como tu estavas-me aqui a contar em off. sim, Ahm, sim, mas não só, também estás numa parte que sentes que sentes e queres dar o apoio à tua família, não é? Estás sim, próximo deles, sentes sim, que é o teu papel neste momento. sim, Ah, sim. não estou a dizer mentira nenhuma, pois não é? Está tudo Não, certo. nada, nada, Ahm, mas a verdade é que o bicho está aí, sempre. né? E Hum, aquele continente que está lá, né? Eh, e vamos cá ver uma né? coisa. Hum, eu penso em voltar e eu já adiei a minha viagem várias vezes. Ok. E o que é certo é que sempre que eu estou para ir acontece alguma coisa em termos de saúde, ou a Uhum. mim, ou a alguém que, portanto, é porque ainda não Ok. foi o momento, não Uhum. é? Quando eu for, vou como turista, entre aspas. Eu sei que vou trabalhar, mas vou Uhum. visitar os queridos que lá tenho, não é? Ok. As pessoas que ficaram ali. Porque eu descobri e aprendi uma coisa a muito custo, que foi a missão quando está integrada em nós é a missão de vida. Uhum. Portanto, eu no meu trabalho, eu faço missão também, Fez não é? fazes. Fez fazes. Eu, para já aconteceu uma coisa que foi a minha visão.
da religião, dos dogmas, mudou Uhum. 300%, não é? Por mais que eu trabalhasse com religiosos, eles primeiro são homens e são mulheres, Claro. ok? E eu ouvi muitas histórias. Eu digo uma coisa a brincar, mas que é muito verdade. Eu não sei dizer. Uhum. Eu confessei muitas freiras e muitos padres, percebes? E a minha visão de como se pode viver uma fé e a religião mudou muito. Uhum. E ainda bem que mudou, porque isso fez com que que me ajudasse também esse entendimento a integrar o que é a palavra missão na vida de uma outra perspectiva, Uhum. que não só o missionário religioso, não Sim, é? sim, Portanto, às vezes nós ficamos fechados num mundinho, numa ideia que é muito confortável e que não que é preciso abrir horizontes e claro, irmos para outras coisas claro, também, não é? claro. E, portanto, tudo é válido, tudo é importante neste caminho. Houve coisas que demoraram muito tempo e que eu achava que nunca mais ia, Uhum. que eu não ia suportar, que não ia aguentar, que não ia. Mas que foram muito importantes para um processo evolutivo, Uhum. de um conhecimento pessoal, de um enraizamento também com a terra, não é? Uhum. E com a gente daquela terra, com Uhum. as pessoas daquela terra. Ajudou muito a definir o que é saudade e o Sim. que é tu criar ligações e laços com pessoas que eu tenho hoje a sorte de poder ver através de uma câmara como tu, que estão na Argentina, na Eslováquia, no Brasil, em Angola, não é? Uhum. Eu fiz amizade com pessoas de muitos países Sim, todo mundo. diferentes. Uhum. E eu sei que se calhar pessoalmente eu nunca mais vou estar com essas pessoas, mas o que é Sim, certo é que eu sei que eu estou com essas pessoas e essas pessoas estão comigo. E claro. ao fim de 13 anos, falamos quase todas as semanas, quase todos os meses, de X em X tempo, ok? Falamos. E isso diz Fantástico. muito daquilo que é a missão, Claro que percebes? sim, claro que sim. Daquilo que é o lugar, que são Claro. partilhas de histórias de família, eu tive processos aqui dolorosos nestes 2 últimos anos, onde eu senti muito, muito a presença, a força e o encorajamento de pessoas que estão fora e que não estiveram a dar uma mão aqui, mas que me deram muito, percebes? E isso Meu é Deus, qualquer coisa que não se explica, trouxeste, sabes? trouxeste tanto sem saber. Vieste com a mala bem carregada. Pois, sabes, é isso mesmo. E assim como também tenho. Eu fiz uma coisa em Angola que eu nunca estava à espera de fazer, que foi dar aulas, não é? Dizer, Uhum. foi dar Sim, aulas. sim, sim. Foi um desafio muito grande para mim. E eu não tinha pedagogia nenhuma para dar aulas. Que para mim, eu discutia horrores com o diretor por causa disso, não é? Deve estar louco, uma louca como não vai dar agora aulas. Discutia ele, não temos professores e tu vais, filha, tu vais, porque então eu chorava os primeiros 2 meses lá de arranco de chegar à casa. E que eu não queria, que eu não queria. Então depois eu resolvi e disse, isto aqui nem é por aí além, eu vou, olha, vou falar com o coração e vou Nem capacitar mais. estas Quem diria, pessoas sim. Uhum. para eles se prepararem, não para uma disciplina, mas para serem bons cidadãos, para serem boas pessoas e para acreditarem neles. Não é? Eu tenho alunos meus daquela altura, estou na faculdade, já acabaram. Ai, que ainda falam comigo, eu acho isto Que fantástico, não é? lindo. Porque uma peste de uma professora, não é? Mas eles reconheceram alguma coisa Claro que em sim. mim, eu era O nova péssimo, como professora, eu acho, o não é? Mas péssimo o facto é de eles relativo. me enviarem, eu até convites para casamento recebi, acho isso um piadão, não é? Do género, hum, sabes, esta sinergia é muito boa e não há nada que pague isso. Realmente, Eu realmente. faria tudo outra vez, mesmo passando por tudo o que eu passei, mas para conhecer essas pessoas e viver tudo aquilo que eu vivi e que ainda vivo, Sim, sim. porque ainda estou com as pessoas, não é?
de uma outra maneira, mas já recebi aqui pessoas de lá em minha casa, não é? Isso é qualquer coisa que não tem preço. É Mesmo, muito, muito bom. mesmo. Então, faria tudo outra vez, sim. Ora, o balanço foi positivo, não é? Sim. Se tivesses aqui só assim um conselho para dar a alguém que queira fazer algo deste género, que conselho é que darias? Olhem, desafios já em Claro. todos os setores da nossa vida. Uhum, É manterem-se fiéis aos seus princípios, mesmo que surja alguém no caminho que diga que aquilo que eles estão a fazer que não é válido. Se uhum. eles fizerem com o coração, com entrega, com verdade e com amor, isso não interessa para nada. Nem mais, nem mais. Não, não interessa para nada, porque como eu digo, eu tive desafios, não foi tudo um mar de rosas, eu tive Uhum. desafios muito sérios ali, nomeadamente com chefias e com agora eu não vou, a dignidade, nós temos de ser dignos naquilo que Uhum. fazemos, ou deveríamos tentar ser, não é? Sim, E então é manterem-se fiéis a essa dignidade e à fé. No meu caso, a fé moveu-me para ir para ali, tenho a certeza disso. Outros mesmo. podem ser movidos por outras coisas, mas estes sejam verdadeiros e honestos consigo sobre aquilo Este que tenha fazem. os seus valores bem assentes, não é? Isso, eu acho que isso é o mais importante. Sim, sem Ou dúvida. essa consistência, porque se falhar alguma coisa, esses valores eles vão ter Eles sempre, vão ser resgatados, não é? Mesmo. não é? Tem muita E isso lógica. acho que é o mais importante. Tem muita lógica. Olha, E algum depois, sonho. se vamos Desculpa, para uma desculpa. cultura, desculpa, se vamos, que isto eu acho que é muito importante, Sim, se vamos sim. para uma cultura que não é igual à nossa em nada, temos que aprender a ouvir A o escutar. outro e tentar nos colocar no lugar do outro. Não é tentar impor aquilo que nós achamos que é correto ou não. Portanto, é preciso abrir a mente também e o coração a coisas novas e tentar compreender o porquê de algumas ações, não é? A mim, no início ficava pé da vida, como se costuma dizer, quando tinha alunos a dormirem na sala. Eu dava aula ao turno da noite. E depois eu disse, espera, mas se as pessoas levantaram-se às 4:30 da manhã, quando eu comecei a ouvir as histórias de cada um, eu disse, o que é que eu lhes vou exigir estarem aqui acordados já há alguns 5 anos? Não é? Então eu brincava, eu levava leveza, era de género, deixava cair um livro em cima da secretária e começar, e malta ria-se, não é? Ho, ho, ho. E eu não deixei de dar puxões de orelhas e comecei, e isso mudou tudo, não é? Nossa energia muda tudo o que está à volta. E depois tinha alunos na mesma turma dos 16 aos 64 anos, mais ou menos, mais ou menos coisa. Então, quer dizer, não é? Tinha que falar uma linguagem que toda a gente entendesse, porque Claro. não era, pronto, era tudo desafiante. Agora, eu tinha que me reger por eles também. Claro, também nos podia escancarar isto, não é? Sim, Mas, mas é algo que é muito importante, aliás. Eu acho que já nem te faço mais pergunta nenhuma, porque de facto acho que não havia forma melhor de acabar, porque sim, acho que isto tem sido até o comum de todas as conversas. Aquilo que as pessoas mais dizem é: nós não vamos para lá para mudar nada, nós vamos para não, lá para ajudar e trabalhar com o que eles são, com a forma como são, é a cultura deles. Nós não vamos para lá mudar culturas, nós vamos aceitando a cultura, não é? Eu acho que isto é uma das bases. É tão importante que eu acho que qualquer assunto depois deste já não vale a pena, porque eu nem nunca tinha refletido muito sobre isto e nós tendemos muito a criticar, não é? E quando chegamos lá, se calhar ainda vamos com esse, porque é que não fazem desta maneira, porque é que não sei o quê. Não, é aceitar. Tu não vais para lá para mudar nada, tu vais para lá para trabalhar com o que há. Que é mesmo isso, que é exatamente. mesmo isso. É aí a parte criativa, percebes? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É tu tens pronto, que, ok, se não me conta. Uma vez eu lembro-me que fui dar uma formação
eu estava a fazer um trabalho com a Unicef, era uma formação sobre os cuidados na primeira infância, chamava-se o projeto, era a Receita para a Felicidade, era muito interessante. E eu lembro-me que havia portanto, que havia tinham marcado um agendamento, e nesse agenda, na reunião nós tínhamos os manuais, tínhamos que entregar a algumas pessoas que tinham, portanto, estudos, que estavam alfabetizadas, para depois irem às comunidades onde tinha as pessoas que eram analfabetas, neste caso, e então os livrinhos dos manuais tinham imagens, portanto, e esses papás e essas mamães, que eram assim carinhosas, eram chamados, iam falar com as outras famílias sobre isso, explicar as imagens, portanto, é incrível, mas isso acontece, é a única maneira da informação chegar e passar, não é? Como um livro de histórias. E então eu tinha que dar formação a esses pais e essas mães para dar um escoamento da melhor maneira possível a essa informação. E eu lembro-me de chegar à sala e não ter uma única pessoa. Eu fiquei pé da vida. E eu levava N manuais. Então não podia deixar ficar lá nenhum daquele peso bruto que podiam roubar, não é? Porque Claro. é comum as pessoas pegarem coisas que não eram dadas, não é? Então eu vinha com aquilo para baixo outra vez, cheia de tralhas, calor infernal, e passo pelo diretor que diz assim: onde é que você vai ter uma fovada ainda de manhã? Eu disse: vou buscar as pessoas para a palestra. E ele, boa sorte. Ele já sabia, então estava-se a rir daquela situação. Então, o que é que as pessoas andavam a fazer? Andavam a limpar a igreja. Toda a gente estava com resistência para vir à formação. Porque o tempo é deles, não há compromissos ali, o tempo é relativo. E então ia ter a manhã toda disponível só para aquilo, mas era quando eles entendessem, não é? Então eu não levei uma pito, nem sei assobiar, porque senão aquilo era a toque de caixa, não é? E eu disse: olhem, é assim, meti-me lá no meio do púlpito da igreja, bater palma, e assim, ou vão todos para a escola agora, ou vou ter que arranjar outras pessoas para falar e para dar formação. Porque vocês são de compromisso ou não são de compromisso? Mas nós temos que limpar. Desculpem, se o diretor disse para vocês estarem a esta hora ali, é para vocês estarem ali, não é para estarem a limpar. Vocês não querem vir. Se não querem vir, tem que dizer que não querem pertencer ao projeto. E eu vou buscar outras pessoas, hoje mesmo aos bairros para vir. Então foi muito engraçado. Ver toda a gente com as vassouritas, tudo a toque de caixa para a mesma sala. E eu ia passar à frente do diretor e a diretora, afinal, está cheia de energia. Portanto, às vezes isto eram coisas que a gente ri, não é? Mas ele não precisava de ralhar, eu tinha que lhes mostrar outra perspectiva das escolhas que nós temos, não é? Mas só o facto de ter a personalidade bem vincada, eram coisas que eles também não se esqueciam, e depois lá falavam entre eles também, não é? É preciso saber entender que há timings para tudo, ou tentar explicar isso, mas sem levar à agressividade de uma coisa que nos iria chatear imenso se nós estivéssemos cá, não é? Porque a falta de pontualidade aqui, não é? Que sim. Isso também então, é uma das coisas que também trazemos, não é? Essa tolerância, essa aceitação, não é? Pelo outro e lá está, e no meio de tudo, epá, o que é que eu posso fazer diferente, não é? E se calhar tantas coisas que tu agora te vais tendo rasgos, não é? Que te vais lembrando de algumas coisas, se eu me desenrasquei naquele momento, contra todas as probabilidades, como é que eu me posso desenrascar agora, ok? Isso mesmo. Portanto, as aprendizagens ficam para sempre e, olha, eu estou muito, muito grata por esta conversa, já vamos aqui com 1 hora e tal. E mais histórias terias para contar e eu espero que ainda possamos ter mais conversas destas e que possas ir partilhando, não é? Quem sabe um dia até escreveres um livro com todas estas, com toda esta tua história tão intensa, não é? Não vá um dia te esqueceres, não sei se algum dia te esqueces, não é? Pode acontecer.
E olha, estou muito grata mesmo por este bocadinho e por te teres dado tanto lá, aqui neste podcast e em tudo o que fazes na tua vida. Muito obrigada. Obrigada, Rita, obrigada. Olha, adorei este bocadinho, adorei falar contigo assim. Andamos sempre Obrigada. numa correria, eu e tu, e às vezes é difícil, mas quando se quer, tudo é possível. Consegue-se. Muito obrigada. E muito grata pela apresentação que fizeste. Foi bom, foi terapêutico para mim esta conversa também. Foi bom Tão bom. falar, é sempre bom falar de Angola É e da bom, experiência é bom, toda é bom. Sem dúvida, e sem das dúvida. pessoas. Muito obrigada, muito obrigada. Beijinho, minha querida. E a Fica bem. vocês que estiveram desse lado até ao fim, façam aqui os vossos comentários, subscrevam as plataformas, o canal do YouTube, para irem ouvindo este podcast e outros, mas sobretudo. Façam aqui, façam as vossas questões, falem com a Patrícia se tiverem dúvidas, é muito interessante. Este lado completamente diferente daqueles que eu tenho vindo a trazer, e foi muito enriquecedor. Muito obrigada. Obrigada pela Obrigada. oportunidade Até à de próxima. escolheres. Beijocas. Fiquem bem todos. Obrigada.